Toronto Raptors 141-127 para cima do Golden State Warriors. Um jogo que, olhando pelo placar final, pode até ter parecido que foi um amasso do Toronto. Mas, muito pelo contrário, foi um jogo muito equilibrado, com muitas trocas de liderança. E a reta final da partida, o Warriors esteve quase sempre à frente. Só que ele foi para a prorrogação. O Warriors não soube controlar no tempo normal. E aí, na prorrogação, sim, o Toronto passou o carro, amassou o Warriors e conseguiu vencer. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. E vamos começar olhando o lado do Toronto Raptors, porque era o mandante e também foi o vencedor da partida. Eu vou começar puxando pelos maiores pontuadores, mas já vou destacando que para mim o maior destaque não foi o maior pontuador. Tá? O maior pontuador do Toronto foi o Quickley. Ele fez 27 pontos, além de 7 assistências, fez um bom jogo no geral, matou 5 bolas triplas, o Quickley foi bem. O Brandon Ingram fez 26 pontos, além de 6 assistências também. A diferença é que o Brandon Ingram teve 12 de 26 nos arremessos e 0 de 8 na bola tripla. Um aproveitamento ruim. Ele arremessou muito e é por isso que fez muitos pontos. O Quick ele fez 27 pontos com 7 de 15 nos arremessos. Ele arremessou praticamente 10 arremessos a menos do que o Brandon Ingram e fez uma pontuação até maior. Então, o Brandon Ingram fez uma pontuação boa, mas com aproveitamento de arremessos ruins. E o Quick ele é o oposto, né? Que nem eu falei, ele matou 5 bolas triplas. Desses 27 pontos, 15 foi só de bola tripla. Mas o grande destaque para mim é o Scott Burns. Ele jogou 42 minutos, fez 23 pontos, 25 rebotes e 10 assistências. Esse número aqui é bizarro, cara. 25 rebotes. E ele nem é pivô. É incrível a atuação que o Scott Burns fez. 25 rebotes, cara. Ele fez mais rebote que ponto, cara. É bizarro isso. Isso só deixa cada vez mais claro o quão carente de um pivô o Golden State Warriors é. De pivô do lado do Warriors só tinha o Kentin Post no jogo. Já vou adiantar aqui, ó, o Kentin Post pegou 2 rebotes. De um lado, o Scott Barnes pegou 25 rebotes, do outro o Kentin Post pegou 2. E o Trace Jackson Davis não foi nem utilizado, que seria essa outra opção de pivô. Então assim, o Warriors precisa desesperadamente arranjar um pivô bom, cara. Independente de qual seja esse nome, tem que arranjar algum pivô, cara. Não dá pra sobreviver com Kentin Post. Eu sei que é um cara promissor, um cara jovem, é um pivô técnico, tem uma boa bola tripla para olhando pro padrão dos pivôs. Padrão histórico, né? Porque hoje em dia já tem um monte de pivô matando um monte de bola tripla, né? Cada dia que passa tem um pivô que mata 4, 5 bolas triplas por dia. Né? Incrível isso. Esses dias o Brook Lopes, Karl Anthony Towns matando um montão também todo dia. O Okongo do Atlanta Hawks também mata um monte. O Post também tem essa característica, tem uma boa bola tripla olhando pro padrão de pivôs. Só que ele não pega rebote, cara. O que adianta? Né? E aí o Scott Barnes pegar 25 rebotes, não tem condição, pô. Se fosse o Jokic, eu já ia olhar e falar, pô, não dá pra pegar 25 rebotes. O Scott Barnes ainda, e não é nem menosprezando ele, mas, pô, o Warriors não pode deixar o Scott Barnes pegar 25 rebotes. Não tem condição. Pra mim, mesmo ele sendo o terceiro maior pontuador do Toronto no jogo, foi o grande destaque da partida. 25 rebotes é uma imposição muito grande. O Scott Barnes dominou o jogo. Enfim. Depois dele, o R.J. Barrett com 12 pontos além de 7 rebotes. E o Agbaja com 10 pontinhos. Destaques dos bancários, o Mamukelashvili, que veio do Spurs, faz uma boa temporada. Fez 13 pontos, só que dessa vez foi só 1 de 4 na bola tripla, que é uma das principais características dele. Ele infiltrou muito mais e conseguiu ser importante nesse quesito. E o Jacob Walter fez 18 pontos, foi muito bem, matou 4 bolas triplas. Eu queria destacar o momento de pressão do Toronto, cara. Na reta final do terceiro quarto, o Warriors estava, acho que era uns 10 pontos à frente, e o Toronto aumentou tanto a pressão que evaporou essa vantagem do Warriors em menos de 2 minutos. Na reta final do jogo, a mesma coisa. O Warriors estava 7 pontos à frente, faltava menos de 2 minutos. Em questão de 1 minuto, o Toronto já empatou a partida também. Então o Warriors não sabe controlar a vantagem que tem, não soube controlar dentro do jogo. Né? E esse momento de pressão do Toronto quase sempre era muito efetivo e conseguia transformar em pontos para o Toronto. Né? Enfim, é um Toronto Raptors que faz uma baita campanha, 19 vitórias e 14 derrotas. Se a gente olha para a classificação, o Toronto está em quarto, cara. Temporadas passadas, o Toronto era um saco de pancadas, ficava lá atrás. É surpreendente a campanha que o Toronto Raptors está fazendo. Isso porque entrou em um momento de oscilação por agora.
Porque até uns jogos atrás estava brigando por liderança de conferência com o Detroit. E o Detroit começou a perder um monte agora também, né? Ontem perdeu para o Clippers, anteriormente tinha perdido para o Utah Jazz. Desse lado da Conferência Leste não tem ninguém brilhante, né? Porque o Detroit é o líder e começou a perder. O Knicks é o que vive melhor fase. O Boston ontem perdeu para o Portland Trail Blazers. O Toronto entrou em fase de oscilação por mais que tenha vencido. O Orlando esses dias perdeu para o Charlotte. O Philadelphia tomou uma lapada do OKC ontem. Não tem ninguém que domina, cara. Uma equipe que entrar em uma fase regular, né, conseguir manter uma boa sequência de vitórias, vai lá para cima. E é por isso que o Toronto consegue estar na parte de cima da tabela, porque teve um início muito bom. Agora ainda está oscilando um pouquinho, mas no geral é uma campanha espetacular em relação a temporadas anteriores. E tem bons jogadores, cara. Brandon Ingram é um excelente jogador. R.J. Barrett é um excelente jogador. O Quick ele é um excelente jogador. Scott Barnes é um excelente jogador. O Mamukelashvili é um excelente reserva. Teve o eu não tenho que falar o restante dos reservas que pontuaram, né? O Jamal Shed vencendo uma reserva importantíssima. Ele fez 8 pontos, deu 8 assistências. É um excelente armador também. Grady Dick, que temporada passada foi titular, né? Nessa daqui vencendo reserva. Fez 4 pontos também, agrega. Então tem bons jogadores. Ainda não teve dois pivôs, que era o Poto e o Murray Boyles, também que surgiu nessa temporada. Então conseguiu, mesmo sem dois pivôs, o Scott Barnes conseguiu suprir essas ausências. Pegar 25 rebotes. Esse é o grande destaque do jogo. 25 rebotes do Scott Barnes. Tá maluco, um número bizarro, cara. Indo pro lado do Warriors agora, o maior pontuador, Stephen Curry. 41 pontos e 41 minutos e 39 pontos. Partidaça dele, né? E foi só 4 bolas triplas, tá? É pouco olhando pro que o Curry pode. Ele teve 4 de 11 nas bolas triplas e teve 11 de 11 em lance livre, né? Ele fez 11 pontos só de lance livre. Ele teve algumas jogadas de 4 pontos, né? Acho que foi 2 momentos que ele conseguiu fazer jogadas de 4 pontos, né? Que é matar a bola tripla e ir pro lance livre. Se eu não me engano foi 2 ou foi só uma. Mas teve de arremesso de 2 pontos que ele conseguiu o end one também, né? Enfim, o Curry fez um jogaço. E esse é o grande problema do Warriors. Quase todo jogo, o Curry faz um jogaço. Só que o restante do time não acompanha. Enfim. O Draymond Green dessa vez fez um bom jogo. O criticado Draymond Green. Fez 21 pontos, além de 7 assistências. Matou 4 bolas triplas. O Draymond Green fez um bom jogo no geral. A questão é que o Draymond Green parece que ele só encaixa no Warriors. Se ele fosse para qualquer outro time, é difícil ver ele vingando, cara. Ele é aquele cara para ser o auxiliar do craque do time. Aquele cara que vai fazer tudo ali para ajudar o craque do time, vai procurar ele a todo momento e é isso. Ele não é um craque, mas ele é um cara que ajuda a potencializar o principal destaque do time, né? E o Draymond Green foi o segundo maior pontuador do Warriors no jogo. Foi bem no geral. O Jimmy Butler fez 19 pontos, tendo 6 de 16 nos arremessos. É pouco, né? Eu sei que 19 pontos não é uma pontuação a se menosprezar. Mas pela importância do Jimmy Butler no time, ele tinha que fazer mais pontos. A média de pontuação dele é relativamente baixa pelo que o Warriors precisa dele. E 6 de 16 é menos de 50% nos arremessos. Bem menos, aliás. Então, o Jimmy Butler poderia fazer mais pelo que o Warriors precisa dele, né? Bom, o Kenton Post fez 8 pontos e 2 rebotes. O pivô do time fez 2 rebotes. E ele matou 2 bolas triplas, que nem eu comentei. Ele teve 2 de 2 nas bolas triplas, 100% de aproveitamento. Ele jogou só 18 minutos. Aí também essa crítica tem que ir pro Steve Kerr. Só tem um pivô no seu time. Seu time tá sendo amassado na disputa dos rebotes. E o seu pivô jogou 18 minutos, cara. É um elenco mal formado. Se o seu pivô, em um jogo em que o maior problema vem sendo a quantidade de rebotes do adversário, seu pivô jogou 18 minutos, é um elenco mal formado. É isso que parece ser, pelo menos, né? Porque só tem o Kenton Post e o Trace Jackson Davis. O Trace Jackson Davis nem jogou. E aí teve só o Post e o Post jogou 18 minutos. Então, difícil, né? O maior reboteiro do Warriors foi o Al Horford empatado com o Will Richard. E nem é função do Will Richard pegar rebote. Ele pegou 7. O Al Horford foi bem, pegou 7 também. Daqui a pouco eu chego nos bancários e falo deles. Mas enfim. Eu critiquei aqui o Kenton Post pela quantidade de rebotes, tem que ser criticado mesmo. Só que aí a minutagem do cara é 18 minutos, não tem nem muito o que provar com 18 minutos, né? Enfim. Moses Moody, 3 pontos e 6 rebotes também. Ele fez um jogo horrível. Em 29 minutos, 3 pontos, 1 de 6 nos arremessos. O Moses Moody fez um jogo bem abaixo.
Moses Moody é muito irregular, por sinal. Tem jogo que ele vai lá, mete 20 pontos, aí depois 3. Aí 25, aí 5. É muito irregular, né? É um time do Warriors, no geral, que é muito irregular, né? Aí os bancários, o Podzingis, que fez 13 pontos, veio bem do banco. O Will Richard com 10 pontos e 7 rebotes, veio bem do banco também. Por mais que o aproveitamento de arremessos não tenha sido tão bom. Ele teve só 1 de 5 na bola tripla, que é a principal característica dele. O Al Horford com 7 pontos e 7 rebotes, agregou, não tendo pivô, ele que teve que fazer essa função em vários momentos. Ele e o Draymond Green, né? O Gary Payton com 4 pontos e o Buddy Hield com 3 pontos. E é isso do lado do Warriors. Cara, é muito claramente o maior problema é que não tem um reboteiro nesse time. E precisa urgentemente de um reboteiro, cara. Procura o Sabonis no Sacramento, faz um esforço, tenta trazer o Giannis. Qualquer pivô, cara, mas tem que ter alguém. Não dá pra sobreviver com quem Quentin Post, cara. É um cara promissor. Se o Quentin Post fosse o pivô reserva do Warriors, beleza. Agora ele já é o titular, cara. Não é o suficiente. Ainda mais jogando 18 minutos. O que ele vai fazer em 18 minutos sendo pivô? Não vai se impor contra ninguém mesmo. Então, é um elenco que nessa posição de pivô foi mal formulado. Porque como é que você vai querer ser competitivo tendo Quentin Post e Trace Jackson Davis? Então é meio. Tá meio na cara porque que o Warriors não é uma equipe que mais briga por títulos. Porque Quentin Post e Trace Jackson Davis, que time vai ser campeão com dependendo desses dois como pivôs? Se um dos dois fosse o reserva imediato, beleza. Agora, sempre é um ou outro ou o titular. Não é o suficiente pro Warriors. Então tem que fazer um esforço enorme para trazer algum pivô. Independente de qual seja esse pivô, mas tem que ter algum pivô de imposição. Olha o que o Lakers fez, por exemplo. O DeAndre Ayton não estava lá em alta, mas já tá resolvendo. Todo jogo tá pegando 10 rebotes, já agrega. E no Warriors não tem ninguém para fazer isso. O Quentin Post, um jogo pega 10 rebotes, aí no outro pega 3. Aí depois pega 8, aí pega esse 4. Ele oscila muito, não consegue se impor regularmente. E o Warriors precisa de um cara assim. Não adianta nada você ter o Curry se o seu pivô é o Quentin Post. E aí, de novo, o Quentin Post não é ruim. Para um pivô, ele é um cara muito técnico, inclusive. Mas ele não pode ser o seu pivô titular. Você não pode depender dos rebotes do Quentin Post. Senão você é amassado. De um lado, o maior reboteiro do Warriors teve 7 rebotes. Do lado do Toronto, o Scott Barnes fez 25. Mais do que o triplo do que o maior reboteiro do Warriors. Então, uma imposição absurda do Scott Barnes. Um Warriors que foi completamente dominado na prorrogação. E termina com uma margem que é bizarra. Foi 19-5 na prorrogação. Isso é um amasso absurdo. O Warriors, a verdade é que não soube controlar a liderança que teve dentro do jogo. Reta final do terceiro quarto, reta final do jogo, esteve sempre à frente e com uma margem relativamente considerável. Não soube controlar o jogo e é por isso que perdeu. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.